Vamos começar pelo basquete. Olha, fazia horas que eu não via. Acredito eu que numa final de Sul-Brasileiro ou Campeonato Paranaense eu vi aquele ginásio Borel do Verné completamente lotado. Mas dos seguranças segurarem, barrarem o pessoal para fora, essa aí fazia muito tempo e eu não sei nem se eu tinha nascido quando isso aconteceu pela última vez. Fato é que Ponta Grossa foi a capital do basquete, é uma segunda ou terceira divisão do basquete brasileiro e teve um título aí a nosso favor numa belíssima festa no final de semana aqui em Ponta Grossa. Confira. Ponta Grossa recebeu na última semana as finais do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino Adulto e o ginásio Borel do Verné teve 2 dias de casa cheia, com lotação máxima. Na sexta-feira, Cravinhos venceu Brusque e foi a primeira equipe a garantir vaga na finalíssima da competição. Em seguida, a NBPG de azul enfrentou a Unify de São João da Boa Vista. No primeiro quarto, os pontagrossenses chegaram a abrir boa vantagem, mas a Unify recuperou e a diferença para o NBPG terminou em 24-21. Nos 10 minutos seguintes, embora a partida não tenha sido boa tecnicamente, a equipe do técnico Milos marcou melhor e com 17-10 foi para o vestiário com vantagem de 41-31. No terceiro quarto, os dois times não produziram ofensivamente, proporcionando que as defesas dominassem o confronto. O NBPG manteve a vantagem de 10 pontos. No quarto decisivo, o jogo voltou a fluir, com os donos da casa marcando bem e aproveitando a boa transição ofensiva. O resultado não poderia ser outro, NBPG na final do Campeonato Brasileiro, 73, Unify 55. No sábado, Cravinhos derrotou Brusque, terminando a competição na terceira posição. NBPG e Cravinhos chegaram para a disputa do título, com os paulistas levando vantagem de 2 vitórias na temporada. O time de Ponta Grossa jogou confiante, vencendo os 2 primeiros quartos e tendo vitória parcial de 45-39. Vitórias do NBPG nos 2 primeiros quartos, vitórias de Cravinhos nos quartos seguintes, com o placar sendo finalizado em 80-80. Veio a primeira prorrogação e ela terminou em 8-8. Daí veio a segunda e foi fechada em 7-7. Na terceira prorrogação, o NBPG foi soberano na defesa e preciso no ataque. E com parcial de 14-4, fechou o confronto em 109-99. Título nacional para o NBPG, festa e muita comemoração dos atletas, comissão técnica e dirigentes de Ponta Grossa. Cidade que volta a conquistar um título nacional, situação que não acontecia desde a década de 60. E olha, eu trouxe nos estúdios da TV Vila Velha hoje o comandante da equipe, o técnico Milos, e também ele que foi o MVP, o Michel, o ala armador da equipe do NBPG, que realmente jogou muito basquete nesses 2 jogos da final do Campeonato Paranaense. Só antes de eu começar a conversar com os dois, eu tenho que fazer uma retificação. Depois que eu fiz essa matéria aí, falando que o título de Ponta Grossa não acontecia desde a década de 60, eu fui falar com o André, que é um dos responsáveis pelo Memorial do Basquetebol, ele que, junto com o Marcel e Companhia Limitada aí, com vários veteranos do basquete, estão buscando, refazendo a história do basquete pontagrossense. E eu não sei se o Milos e o Michel sabem dessa história, mas acontece que o Ponta Grossa teve uma grandiosa equipe de basquete na década de 60, e a equipe conquistou uma competição mais regional em Poços de Caldas e depois um vice-campeonato nos Jogos Abertos do Interior em Santos. Portanto, oficialmente, oficialmente não posso falar oficialmente. Extraoficialmente, porque o André falou para mim, não confirme, mas até onde ele tem conhecimento dentro do levantamento feito, esse é o primeiro título nacional do basquete para Ponta Grossa. Boa noite, Milos, boa noite, Michel. Um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui. Acredito que vocês ainda em plena euforia de uma grande conquista, né? E só comemorando por enquanto, né, Milos? Boa noite, Benhur. Boa noite ao pessoal aí de casa.
Bom, bem, eu acho que foi fantástico, né? A gente ainda, até ontem não tinha muito caído a ficha ainda. Acho que 3 prorrogações, Borel lotado, foi algo assim surreal. A gente que já presenciou algumas finais aqui que tinham sido maravilhosas, essa daí eu acho que veio como um marco, acho que para mim e para todo mundo que teve a honra de participar desse jogo. Esse cara aqui que está de camiseta cinza, Michel, ele foi MVP da competição, ou seja, ele foi o melhor atleta dessas finais do Campeonato Brasileiro. E ele conseguiu um triple-double, que é mais que 10 pontos, mais que 10 rebotes e mais que 10 assistências na partida. Realmente um atleta que se mostrou muito completo no momento que o time precisou. Boa noite, Michel. Parabéns aí pelo título individual também. Boa noite, Ben-Hur, boa noite a todos. Na final ainda acontecer isso é mais gratificante ainda, né? Mas o essencial mesmo foi o título, porque não sair com o título naquela noite, que eu falo, foi muito especial por toda a arquibancada, o jeito que tá, a pessoa pra fora, sabe? Então merecia o título e toda a população de Ponta Grossa aqui, tipo, tá incentivando muito a gente, sabe? A gente sai na rua e tem todo esse carinho em volta, a gente tem a necessidade de retribuir de alguma forma. E esse título foi um pedacinho disso para elas. O Michel, que é um dos grandes reforços da equipe de Ponta Grossa, já jogou NBB, já disputou Liga Ouro, já foi cestinhas em vários torneios. Michel, foi um dos títulos mais importantes aí da tua carreira? Ah, com certeza, Ben-Hur. É um campeonato brasileiro, né? Então isso já faz... Eu já tive algumas conquistas, inclusive individuais também, mas um título brasileiro não vai sair da memória tão cedo, sabe? Sendo o primeiro, igual eu falei, toda a atmosfera que estava no ginásio, assim que a gente chegou já tinha muita gente no ginásio, então você já entra no jogo ali vindo do vestiário, sabe? Então é uma sensação muito boa, assim, que vai ser sempre lembrada, com certeza. Não tenha dúvida. Milos, vocês não haviam vencido ainda a Cravinhos, né? Tinha perdido 2 pontos na fase de classificação. Aqui tinha vencido ou não? Não, aqui não tinha, né? Foram 2 jogos, 2 derrotas para Cravinhos. E uma campanha que culminou com o 3º lugar geral ali. Onde é que você entende que essa equipe começou a colocar uma mão na taça? Foi já na primeira partida, na semifinal do Final Four? Sim, com certeza, né, Ben? Mas assim, a gente teve alguns erros, vários deslizes dentro da competição. E eu acho que assim, isso foi... Dentro da competição a gente teve vários divisores de água, né? A equipe cresceu muito e se mostrou muito unida. E isso eu acho que foi um diferencial nosso para esse crescimento, um amadurecimento bem grande dentro da competição. Acho que não só deles, como o meu também. E assim, a gente teve 3 partidas inusitadas contra o Cravinhos, né? A gente teve uma partida aqui dentro de casa que foi equilibrada até o 2º quarto, que terminou empatado, e no 3º a gente se perdeu dentro da partida e não soube se encontrar. Uma partida acho que acabou em 13, 14 pontos. Lá em Cravinhos foi outra história, outro jogo, outra realidade. A gente foi dominante no jogo, acho que por 10 pontos, acho que 34 minutos do jogo. Chegando nos 3 últimos minutos da partida ali, eles passaram 2 pontos na frente. A gente não conseguiu nem empatar e nem retomar a frente da partida. Porém, a gente teve duas posses de bola para empatar, para levar para a prorrogação, ou ganhar com uma bola de 3 ou falta de cesta na última bola. A gente não foi feliz em nenhuma das 2 finalizações e veio amargando essa derrota. Eu acho que foi uma derrota que não foi digerida. Até no dia seguinte a gente fez uma partida horrível contra a Araraquara. Foi onde a gente sentou e conversou e traçou o que a gente queria dentro dessa competição. A gente sabia da dificuldade que foi chegar entre os 4. A gente sabia do equilíbrio dentro da competição das 8 equipes. Eu acho que a gente não teve vida fácil dentro da competição. Então, assim, ali a gente traçou bastante coisa. A gente não pensou em Cravinhos até aquele momento. A gente sabia que tinha que passar pela equipe da Unify, que é uma grande equipe, uma equipe que tem um plantel de 17, 18 atletas com uma rotação dentro da competição gigantesca. E, inclusive, no jogo, os atletas dele não tem nenhum que excede o tempo de 22 minutos em quadra, eu acho, quando a gente estava scouteando eles. E uma equipe muito intensa, né? Então, assim, a gente conseguiu impor e segurar muito bem o ritmo da equipe da Unify. O primeiro quarto ainda
aquela ansiedade das finais, ginásio lotado. Depois que a gente conseguiu se encontrar e se encaixar no jogo, fluiu naturalmente contra a Unify. E eu acho que esse jogo contra a Unify, assim, mesmo depois a gente no sábado de manhã conversando, traçando, aí voltando todas as atenções para a equipe de Cravinhos, que a gente já tinha pré-estipulado algumas coisas que deu muito certo na partida em Cravinhos. A gente voltou a falar delas, ainda alguns ajustes finais, algumas peças que tinham que ser diminuído o volume deles, e assim, só que a gente conseguiu diminuir no início do jogo o volume de alguns atletas referência de classe. O norte-americano era um jogador a ser anulado? Não, com certeza. Depois da partida que ele fez aqui no primeiro turno, ele o Léo Eltink, o armador Murilinho, eram peças que a gente sabia que tinha que reduzir o volume deles. O que a gente não esperava é que surgiu 2 meninos ali, os laterais, que saíram, começaram quente no jogo, acho que matando umas bolas que historicamente dentro da competição não vinham fazendo. E foi onde o jogo começou engrossando no início, né? Depois a gente soube adequar a defesa e conseguir diminuir o volume da equipe deles num todo, né? Milos, você está com uma carreira aí curta, são 3 anos à frente do NBPG que te criou aí, na verdade, né? Você chegou aqui em 2010, acredito eu, né? Quando a equipe ainda era Guarani, né? Atuou como atleta até 2015 e até 2016, inclusive, e já tem várias conquistas aí. Já dá para colocar essa aí na prateleira aí como a mais importante, pelo menos até esse momento? Com certeza, né, Ben? Eu acho que, assim, para mim foi de grande valia esse campeonato. Eu acho que, para mim, como técnico, eu amadureci muito junto com eles. A minha ideia de formar esse grupo jovem era essa mesmo, conseguir implantar minha filosofia com mais liberdade ali, as peças-chave como Michel, Cícero e Atílio, que eram os veteranos, e o Jair também, que faz parte do grupo, que eram os veteranos da equipe, foram escolhidas a dedo para a gente não ter essa aceitação dos mais jovens e da filosofia que ia ser implantada. E foi algo que deu muito certo, né, essa mescla. Eu acho que o grupo foi montado e a gente soube encaixar as peças. Eu acho que cada um sabia a tua posição dentro do grupo. E assim, tem um Batata que foi um monstro na defesa. Eu acho que assim, nosso jogador, que às vezes muita gente não nota o Batata em quadra, mas o Batata, forte, né? Batata é um jogador que na troca ele sustenta, seja pivô, seja armador, seja lateral, gosta dessa função, é um cara que no treino está sempre intenso, assim, o elogio para todo o grupo, mas assim, ele é legal enaltecer porque é um atleta que não aparece muito em números, sim, né? Sim. Então, mas é um jogador importante para a equipe aí, até estava com uma lesão na mão, tratou, ficou semanas fora, mas conseguiu ser bem efetivo também, foi um jogador importante ali no meio da prorrogação. Então, assim, o grupo todo sólido, todo mundo sabendo da tua importância, da tua valia ali, acho que foi bem interessante. Esse título veio, sem dúvida, como o mais importante da minha carreira. Que bacana. Agora, se o Batata e mais alguns jogadores foram fundamentais no aspecto defensivo, especialmente na partida final, Michel, Nilson, o Wilsinho já vinha de uma forma regular, não pontuou tanto nessa partida final, mas Michel e Nilson, principalmente, tiveram uma atuação belíssima em momentos decisivos. Você sentiu que era hora de chamar o jogo para você, Michel? Então, Benhur, eu vim até conversei com você, inclusive, algumas vezes. O Milo já me conhecia desde antes, de anos atrás. Na verdade, quando o Milos era meu atleta e eu atuava, nós já namorávamos você. Você já era um atleta que nós queríamos que estivesse no plantel. E eu tenho certeza que o Milos falou muito bem isso. Você é um jogador que dá estrutura. Desculpe, interrompi. Por favor. Não, continue. Com certeza. Mas tive o prazer também de trabalhar com você. Consegui pegar aqui o finalzinho, né? Conseguimos trabalhar junto, né? Então, aí como eu estava falando, eu sempre fui muito pontuador. Minha base, meus anos de adulto. E de uns anos pra cá, eu passei a ser mais... querer ser mais também armador, entendeu? Então as pessoas, até eu conversava muito com o Milos isso fora ali dos treinamentos, ia tentando passar esses detalhes para ele, que às vezes eu preferia estar mais passe, mais cadenciando o jogo do que propriamente estar fazendo ponto, sabe? E isso vem de alguns anos para cá já. Mas as pessoas têm muita visão minha pontuador, sabe? Uhum. E aí, às vezes, até chegava o pessoal de fora mesmo, falava, mas você não está pontuando muito, mas você não está tentando muita cesta. Minha própria família falava isso também, sabe? Uhum. Mas aí a minha mentalidade era outra. Mas chega uma hora que você também tem que assumir algumas coisas, sabe? No começo eu tentei fazer esse papel, tipo, de servir,
Mas se alguma hora não tá dando certo, você tem que tentar outra coisa. E essa foi meu jogo, assim, de tentar pontuar mais, sabe? O Milos passou. Você deu oportunidade para você mesmo, né? Você deu oportunidade para você. Na verdade, a gente teve essa conversa até antes do Final Four, quando encerrou o segundo turno, que ele, nessa fase final, ele ia precisar exercer esse papel. A gente teve 2 semanas de trabalho, o treinamento, ele já começou a exercer isso aí dentro do treinamento para a coisa ficar mais natural na partida, porque não adianta. Você não vai estalar o dedo e vai ficar natural uma coisa que você não está se condicionando a realizar, né? Então eu acho que daí fluiu mais natural essa característica que ele tem, que é uma qualidade que ele mesmo não vinha utilizando tanto, até porque a função dele criar em grande parte do campeonato deu certo, mas chegou num ponto que a gente precisava de alguém mais puxando, liderando ali a pontuação, até para a coisa ficar mais dividida e menos previsível para as outras equipes, né? Então eu acho que ele soube dosar isso aí, porque um triple-double não é a gente que está no meio sabe a dificuldade que é fazer uma média dessa. E numa final, num jogo pegado do jeito que estava. E assim, a defesa de Cravinhos é muito intensa, bem, uma das melhores defesas do campeonato, e não é à toa, não. Foi um jogo realmente, uma belíssima apresentação do time de Ponta Grossa. Uma apresentação de campeão brasileiro mesmo, né? Michel, o Milos falou do grupo fechado, do foco na final e tudo mais. Dentro da quadra, qual foi o fator primordial que você considera que foi decisivo, mesmo que ganhando na terceira prorrogação, porque também teve um grau de competência muito grande, que você considera que foi decisivo para essa vitória e esse título? Então, bem, até aproveitando o gancho que você tinha passado uma pergunta anterior, de quando percebeu que o grupo sempre esteve fechado, mas depois da derrota ali, a gente perdeu para Cravinhos, que foi aquela derrota doída, duro de se lidar, sabe? Fomos para Araraquara, que praticamente não valia mais nada no campeonato, ali segundo, terceiro ia mudar posições só, e tivemos uma derrota também de um jeito previsível, assim, que a gente não contava, mas também a equipe de Araraquara deu muito trabalho para o nosso sistema, sabe? Mereceram a vitória e depois dali a gente fechou o vestiário, tivemos uma conversa todos dentro do vestiário. Eu senti que a partir do primeiro treino depois daquela derrota foi um outro ambiente ainda. O treino foi tudo mais intenso. As nossas conversas, as nossas cobranças foram tudo assimiladas, sabe? Que antes poderia ter, tá certo, mas não corrigir na hora. Sim. A partir daquele momento, tudo que me cobravam, ou eu cobrava, ou alguém cobrava, estava sendo assimilado e estava tentando para fazer isso para a gente ser campeão. Mudou a postura de treinamento e o reflexo foi no jogo, né? Eu sinto isso como atleta. Você foi no prazo do quê? De 10 dias, 15 dias? Deu uns 10 dias, foi 1h30 de conversa. Olha que bacana. No vestiário lá de Araraquara foi bastante tempo mesmo lá. E tivemos uma viagem de volta, conversando também entre a gente. E a gente sabia que ia ter que mudar, entendeu? Para ganhar de Cravinhos, porque, querendo ou não, mesmo sendo o campeonato muito equilibrado, você perder 2 vezes para a mesma equipe, tendo que esse Final Four, provavelmente poder enfrentar eles de novo, alguma coisa ia ter que mudar, sabe? E ali eu acho que essa conversa foi meio determinante também. É interessante, né? A gente está falando aqui e eu fico pensando, você comentou de 4 jogadores ou 5 jogadores que você tenha com nível de experiência, né? E nessa fase que vocês estão da vida de vocês, da vida profissional, da carreira profissional, a gente fala ainda em amadurecimento do grupo, né? E como isso acaba transformando, independente da idade, né, Milos? Eu acho que aí você teve uma ajuda muito legal do próprio grupo de entender, assimilar trabalho e colocar em prática no treinamento a situação de uma forma séria, limpa com os companheiros, porque isso é muito importante, né? E o reflexo disso aparecer na quadra, né? Então, bem, é o que eu sempre falei para eles. Roupa suja, a gente nunca vai lavar lá em cima, a gente desce e lava. E a gente teve outras conversas, mas essa, como o Michel citou, foi a mais produtiva. A gente sabia, eu passei algumas coisas para eles, das quais não dava mais para acontecer, e de como a gente tinha que mudar para assimilar a situação real do que a gente estava enfrentando. Então a gente tinha que treinar muito baseado em cima daquilo que a gente estava tendo dificuldade, que era o que eles, tanto o Unify como Cravinhos, tinham como característica. A gente traçou, assim, eles aceitaram isso, o treinamento mudou muito, foi muito mais intenso. Legal. E assim, eles tiveram a percepção que aquilo ali, tipo, uma defesa mais forte, uma chegada, uma trombada,
um contato que faltoso ali no treino, não era nada pessoal, era simplesmente para a gente estar se preparando o mais real possível do que a gente ia enfrentar. Então, assim, foram 2 semanas bem intensas. Essa segunda, eu até fiquei assim, puta, tô puxando demais, assim, conversa até um pouco mais com o Cícero, um pouco com o Michel, daí vou olhando, assim, daí no último dia dei uma pisada no freio, falei, agora vai. E agora, tipo, eles estavam preparados porque vinha pela frente. Como eles iam reagir, a gente teve que esperar o campeonato, o Final Four chegar pra gente ter a resposta dentro de quadra, né? Mas bacana, né? Uma coisa boa que você citou também, meu, que eu vou até colocar aqui em ponto, é que mesmo a gente mais experiente, igual, a gente sempre aprende alguma coisa. Pode ser dos mais jovens. Porque vários atletas aqui já passou por um nível muito bom também. Ou LN, tipo, Liga de Desenvolvimento, vários disputou. Campeões, Meloca né? sendo campeão, Lucas sendo campeão, capitão lá do Pinheiros, uma equipe tradicional, entendeu? Paulinho bem, tirando outros, Matheus que estava. Então, sempre tem algum aprendizado para você. E se você não assimilar isso, ele chegar para você uma cobrança, você levar isso como, eu sou mais experiente e não vou ouvir, você nunca vai desenvolver o seu basquete, entendeu? Porque você sempre vai aprender, mesmo se for a pessoa mais jovem ali, ele vai ter alguma coisa boa para você, para passar para você ali também. E é interessante como vai esse caminho, né? Esse viés. O cara passa por atleta para ser homem, para ser um bom atleta. Então, não tem como você ser um campeão, ser um bom atleta se você não for um bom homem. Você tem que ter índole, você tem que ter humildade para aceitar erros, né? Porque, afinal de contas, o Michel, não sei, mas eu acho que você é mais velho que o Milos. Sim. Mais velho que o Milos. E você está recebendo o comando de um atleta que é mais jovem que você, que poderia estar jogando, inclusive, né? Mas eu fico muito feliz por vocês dois, pelos amigos que eu tenho dentro do NBPG ainda, vários atletas que a gente conviveu, teve uma passagem vitoriosa. E mais do que isso, essa informação que o André pede para que não divulgue oficialmente, é extraoficial, mas como eu disse, ele pesquisou dentro do Memorial do Basquetebol e extraoficialmente é o primeiro título nacional para o basquete de Ponta Grossa. Basquete de Ponta Grossa, que é muito conhecido no meio esportivo, na comunidade da modalidade, por grandes feitos, grandes nomes que tiveram passagem aqui, e de repente, poxa, a gente tem essa condição aí de poder noticiar um título tão importante. Milos, tem tempo para comemorar ou não? Nada, já está todo vapor. Assim, o que tem pela frente agora? Agora? Tem estado. Sábado já estreia as meninas do adulto aí no estadual. Eu acho que vai ser uma competição bem interessante, que eleva muito o nível do basquete. Acho que você falou que tem bastante equipe. 8 equipes, turno e retorno. Pra gente é algo fantástico. Bacana, né? Eu já cheguei a disputar campeonato paranaense com 3 times, né? A gente não sabia nem o que fazia para poder, faz turno, retorno, disputa o primeiro contra o segundo, contra o terceiro, faz outro turno e retorno para ver se jogava, né? 8 times agora, que bacana, né? É algo fantástico, né, Bemir? Porque o basquete feminino a gente vê aí que está se desfasando todo o Brasil, então eu acho que assim, a gente vem com aquela filosofia das novas, das veteranas, das adultas, das parceiras que querem colaborar, então assim, quem for ver vai ver uma equipe bem mesclada, bem homogênea. E assim, é uma equipe que vem se graduando aí dentro do estado, vem se firmando. Na verdade, eu estou dando sequência num trabalho que você começou. Inclusive, a sua excelentíssima que vai compor o elenco. Então, agora está sendo convocada. Já foi convocada e aceitou. Já foi convocada. Então, boa, assim, boa. Agora eu espero que te ver mais vezes, agora com certeza. Você vai me ver, né? Com certeza. Ela indo para quadro, eu vou junto. Foi lá que a gente se conheceu. Sim, foi lá onde a gente que acompanhou tudo. Então, eu acho que o basquete feminino, eu acho que não dá para abandonar, é algo que eu não queria ver acabar aqui na cidade. Bacana. A gente sabe das dificuldades, sabe que o apoio é bem mais reduzido, mas assim, as meninas querem muito, eu acho que assim, a prefeitura vem ajudando bastante, o NBPG apoia, a CCR apoia, tem alguns parceiros por fora, o Depósito Contorno que está apoiando, então assim, é bem interessante para a gente ver que tem gente que ainda acredita nisso e sabe a importância que é também ter o basquetebol feminino, né? Nossa equipe pouco citada, mas foi campeã dos Jogos Abertos ano passado nessa mescla de adulto com base, então assim, essa competição acho que vem para solidificar e dar mais ânimo para as meninas de estarem jogando, porque antes elas tinham uma competição de uma semana, depois iam para os Jogos Abertos, elas jogavam 2 semanas no ano, agora no mínimo elas vão ter 14 jogos, uma equipe que não classifica para o Final Four, né?
Então vai ser bem bacana, vai ser divulgado também na página do BPG. Então a gente pede para que essa torcida também prestigie o basquetebol feminino da cidade, que assim vão ver muito mais pratas da casa lá. A gente tem bastante jogadores daqui, tanto da base como do veterano, que vem compondo esse elenco. Você sabe que eu retornei para Ponta Grossa há 29, 30 anos e eu posso até estar errado nessa afirmativa que eu vou fazer aqui, mas eu acho que o basquete feminino tem mais títulos que o basquete masculino, inclusive. Em jogos abertos, já é levantado. Sul-brasileiro, né? Eu não posso falar com autoridade. Exatamente, né? Com participações em Liga Nacional também, Taça Brasil, então realmente merece toda a atenção. E o masculino? Volta à quadra. O masculino, as tabelas se fecham do estadual essa semana, então logo já vai ser divulgado alguma coisa. A gente estava estruturando algumas datas para não bater com outras competições. Daí a gente vai ter também turno e retorno, acho que com 5 equipes no estadual masculino. E depois tem Sul-Brasileiro, que é no Rio Grande do Sul esse ano, e tem os Jogos Abertos, né? Essas equipes essas competições fecham o segundo semestre. Bacana. Milos, mais uma vez, meu agradecimento especial. Parabenizo você, Michel, da mesma forma, pelo título individual. E parabenizando você, eu parabenizo também todos os demais atletas desse projeto do NBPG, porque a gente sabe da importância. Nós já participamos desse projeto também, e eu acho muito dignificante a forma como vocês conquistaram o título, porque às vezes não é só o dinheiro, mas o prazer de ver um ginásio daquele jeito, com uma torcida apaixonada, e isso dá uma energia para o atleta fora do comum. E eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar também a Liga Desportiva de Ponta Grossa, na pessoa do Rodrigo Bulic, do Paulo Moreira, da Lilian, do Aurélio, que é uma pessoa que está o tempo todo com vocês ali. Mas ontem eu fiz uma anotação referente a essa pessoa chamada Lilian, a torcedora número 1 do Novo Basquete Ponta Grossa, pessoa que eu vi em várias oportunidades varrendo o ginásio Borel do Vernet para que a casa estivesse limpa, estivesse em ordem no dia seguinte para receber você, torcedor. Então, se vocês me permitem, se eu tivesse esse título nas mãos, eu ia oferecer para minha mãe, para minha esposa, para o cachorrinho, para o papagaio, mas eu acho que um título carinhoso para essa pessoa chamada Lilian Moreira, a esposa do Paulo, que é uma abnegada, uma guerreira, uma mulher de fibra e, acima de tudo, uma torcedora. Começou com os filhos, pela paixão pelos filhos, e hoje eu tenho certeza que ela tem uma paixão especial por você, que ela tem como filho também, e por vocês, atletas. Não, com certeza. Eu acho que ela é a torcedora número 1, assim, quando tudo isso começou, ela era uma mãezona, na República, ela ia desde o café, das frutas, cuidava de tudo. Depois a coisa foi criando um corpo diferente, foi dividido mais casas, daí assim ela foi ficando mais na arquibancada mesmo, mas assim, tem médico, tem fisioterapeuta, ela que vai levar os meninos, precisou de qualquer coisa, vai buscar na rodoviária, ela está sempre de prontidão. Eu acho que não tem tempo ruim para ela, com certeza ela faz parte disso, faz parte desse projeto, e essa conquista com certeza também é dela. Então vitoriosa tanto quanto, né? Com certeza. Okay? Mais uma vez, obrigado e parabéns a vocês. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos. Fique por aí.